Separamos mais de 10 conselhos fit que dá muita discussão. Algumas pessoas acham bom, outras pessoas acham ruim. E para debater sobre tudo isso, eu convidei um dos maiores treinadores de fisiculturismo do mundo, Fabrício Pacholocchi. O Ranizito vai levantar um tema, eu vou dar minha opinião, o Pacho vai dar a dele e a gente vai debater sobre elas. Eu já vou adiantar para você, hein? A gente discordou de algumas coisas, mano. Vamos ver. Facepool. Eu acho que aqui a gente vai divergir de ideias, hein? Eu sempre vou analisar o exercício para aquele aluno que tá chegando na academia e tá treinando. Então é isso que eu acho muito interessante também. Eu acho que ele tem uma visão muito do atleta também, não que ele não pense no aluno, ele pensa. Eu vejo que pro aluno comum, o Facepool, ele não agrega muita coisa, porque ele vai trabalhar basicamente uma abdução de ombro que vai direcionar esse trabalho para posterior de ombro, para trapézio transverso, e a posição do braço vai ter uma exigência maior de manguito rotador. Particularmente, prefiro colocar o cara para trabalhar um crucifixo inverso, se é o caso de trabalhar esses músculos, cintura escapular, e o manguito rotador trabalha de uma forma direcionada. Cara, concordo com o que você falou. E quando a gente vai para um atleta de alto nível, a Brandão, quando eu comecei a trabalhar, uma das poses que a gente precisava melhorar era costas. Quando ele fazia o duplo bíceps, a gente via principalmente trapézio medial, essa parte alta aqui da pose, o medial e o superior, faltavam detalhes. Esse foi um exercício que a gente incluiu. E quando você vai para um atleta do nível do Rafa, que é um detalhezinho, e você encaixa um exercício, isso muda por completo aquela pose dele. Mas você sabe que você me trouxe uma coisa aqui também? O Facepool, até na questão da pose, vê se eu tô falando besteira, tá? Aqui eu tô transitando num ambiente que não é meu. Me dá a impressão que ajudou ele a conseguir encaixar a pose também. Ele ter uma consciência ali de ativar essa musculatura vai ajudar, com certeza. Então o Pacho acha subestimado. Ele acha bom e eu acho que... Mais ou menos. O próximo conselho fitness é treinar até a falha. Ai, caralho! Meu coração vai doer agora. Rapaz. Ai, Pacho. Quero ouvir o Pacho agora. Você deve treinar até a falha? Sim. Você deve treinar sempre até a falha? Não. Acho que isso resume minha visão. Na moral. E eu coloquei aqui que é superestimado porque a minha cabeça mudou muito, né? Eu fui vendo que treinar sempre até a falha é uma coisa que pode ser ruim, mas ainda tá muito em questão, né? Ainda tá se discutindo muito isso. Muitos treinadores defendem a ideia de continuar treinando até a falha. Eu já fui esse cara que defendeu, hoje eu já olho um pouco diferente, assim. A minha plaquinha foi basicamente pela ideia de volume load. Vai até a falha, naturalmente o volume load ele vai caindo. Mas eu ainda trago uma questão em cima disso. O quanto que a gente vira para um aluno e fala para ele assim, não precisa ir até a falha. O quanto que ele já joga muito pra baixo. Exato. O quanto que eu viro pro cara e falo assim, mano, vai até a falha. E ele não chega na falha, mas ele entrega tudo que ele tem. Ele chega próximo dela. Então é muito delicado. Como que você, Pacho, lá com seus atletas e tal, você lida com isso? Cara, em geral, no mesmo treino, você percebe que eu gosto de trabalhar com cargas altas no começo, meio pro final, estímulos mais metabólicos. Quando eu tô com o Zanca lá no agachamento livre, ele vai chegar próximo à falha e vai guardar. Mas eu não vou pôr ele pra falhar com 300 kg nas costas. Quando E aí chegar entra lá a prudência do treinador, na cadeira né? extensora, no final do treino, que eu vou exigir pico de contração, mais repetição, um drop, um rest pause, eu vou levar ele à falha. Legal. Um exercício que ele tá seguro ali, já mais próximo do fim do treino. O próximo é quem não rouba não cresce. Ladrão! Ai, caralho! Muito bom isso aqui. Ai, quem não rouba não cresce. Eu acredito que assim, a técnica de roubo, olha lá, hein? Ela é muito inteligente se for bem aplicada. Eu não penso no exercício puramente ou na técnica simplesmente. Eu penso em como essas pessoas vão fazer esse negócio dentro da sala de musculação. Então, se eu viro pro cara e falo assim, é saudável que você roube nas nas 3 últimas repetições da série, e aí já começa a ter um puta conflito com a pergunta anterior, né? Eu não sei como ele vai roubar e se ele efetivamente vai começar a roubar 2 ou 3 antes. Então, pra ficar do lado seguro da ponte, eu falo pra ele, mano, não rouba. Tipo, 0. Bom, eu tenho vídeo no meu canal falando de séries roubadas, onde eu passo alguns exercícios, a maneira correta de roubar. Chegou na falha, ela vai começar a colocar aqui também
O movimento de lombar, olha só. Aluno de consultoria. E eu sei que ele treina sozinho, por exemplo. É um cara que naquele exercício eu quero que ele chegue até a falha. Mas é uma rosca direta e ele não vai ter ninguém pra ajudar. Então, é válido aquelas 3 últimas. Não vai roubar a série inteira. Se você, por exemplo, tá com seu treinador, seu parceiro de treino, você não vai usar a roubada e ajuda, por exemplo. É uma coisa ou outra. Quando a gente fala da roubada, ela vem para trazer algumas repetições excêntricas a mais. Não adianta empurrar e despencar. Isso, e você controlar a excêntrica, beleza? Beleza! Prótese capilar, é válido? Ah, Pacho, essa aí só você pode dizer, mano. Cara, é válido, é a cura da calvície. Mas, cara, eu levava meio que na brincadeira isso. Quando eu aceitei o convite do Márcio pra ir lá, eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo pro canal, vai ficar massa. Vou chegar na Ironberg, filmar a reação da galera. Oi, é um dos melhores vídeos do meu canal. E daí, quando eu fui, o Márcio me falou, cara, eu sei que você veio meio na brincadeira, mas isso aqui é meu trampo. Do mesmo jeito que vocês fisiculturistas sofrem preconceito, o negócio de prótese capilar também sofre muito preconceito, mas aqui é meu trabalho, cara. Queria que você colocasse, você está disposto a tentar usar, a fazer o que tem que ser feito, ter os cuidados. E depois, cara, colocando e eu tendo pessoas que fazem uso e vêm me relatar alguma experiência, isso que muda a vida, cara. Igual a musculação muda. Eu era um cara muito bem aceito, careca. Eu curtia o estilão. Mas tem muito cara que, tipo, tá mal, tá na depressão, isso que muda a vida dos caras. E quando eu tornei o negócio público, fui lá e assumi, cara, muita gente procurou ele. E os caras, tipo, tomaram a coragem, porque todo mundo falava, cara, mas e a zoeira? E a zoeira? E a zoeira? Então muita gente teve a coragem de colocar por causa daquele vídeo, cara. Quem cresce natural é planta. Quem cresce natural é planta. Eu acho um puta de uma brincadeira de mau gosto. Os esteroides anabólicos, eles vão potencializar o crescimento? Sim. Você vai conseguir atingir um físico sem esteroides que você atingiria com esteroides? Não. Na grande maioria das vezes, as pessoas já vão atingir um físico muito legal e satisfatório sem o uso. E aí se criou, né, toda essa romantização ao redor dos esteroides que eu acho que ela é muito prejudicial, né? A gente pega um atleta que a profissão dele e ele tem todos os cuidados para usar, eu acho válido. Agora, uma pessoa que acha que só tomando que vai crescer, puta, eu acho bem ruim. Bom, eu acho que dá pra chegar muito longe natural. Eu tenho um atleta natural de 18 anos com mais de 100 quilos. Eu cheguei a 100 quilos natural com 20 e poucos anos. E eu acho que é possível ir muito longe natural. E se for tomar a decisão de usar esteroides, você já esteja treinando há vários anos, você já treine decentemente, faça a dieta, já tenha explorado o teu potencial genético e de preferência, né, pensando realmente que você vai competir para você levar o teu físico ao extremo. Se não for o caso, eu não vejo lógica de colocar a saúde em risco. Supino reto. Eu acho que agora vai dar umas treta, hein? Pacho, você sabe que aqui no canal a gente é contra o supino, né? Aqui a gente já fez até um vídeo de um ex-usuário de supino. Esse vídeo foi hilário, né? É verdade. E hoje eu falo com muito orgulho que eu tô há mais de 2 anos limpo supino. Enfim, para ser bem pragmático, eu acho que é uma ferramenta que ela pode ser válida, mas se a gente pensa nas pessoas que não conseguem chegar naquela técnica perfeita do powerlift, essa galera se machuca e tem ferramentas melhores. Concordo, cara. A maior parte das lesões de peito, de ruptura de peito, são no supino reto com barra. Eu parei de fazer supino reto com barra em 2011, quando eu rompi o peito. E rompeu no supino? Rompi no supino reto. Depois de um tempo conversando com o professor Valdemar, ele falou, tire da sua vida. Eu acho que a ativação inferior, pensa no supino reto com barra, pensa no altera a adução, como você consegue priorizar essa contração. Da musculação que busca hipertrofia para quem é atleta, eu acho que não é válido. Pacho, eu sou um professor e eu estudo todo mundo. E certa vez eu tava assistindo o Felipe Birgato e ele trouxe a ideia do supino ser um exercício limitado. Concordo. Quando ele falou que o exercício é limitado porque ele não tem amplitude máxima de movimento, eu falei, nossa. Então, assim, existem ferramentas melhores. Bora, Ramizito. Conexão mente-músculo. Quando você tá lá num pulley, por exemplo, só a porradaria é uma coisa. Quem treina sabe se você rodar o cotovelo, se você pensar na escápula, no movimento, na contração, se tiver ligado ali com o movimento é diferente. Isso muda na experiência de longos anos aí. Quando a gente vem trabalhar com um atleta que tem aquele ponto fraco, você tem que bater muito em cima disso. Como eu falei do Rafa. Não teria nada a ver o Rafa fazer um face pull de qualquer jeito. Aí não teria nem lógico o exercício. Agora, quando ele conecta naquele ponto que ele precisa, tem diferença sim. E aí, quando eu falo de conexão mente-músculo, nossa, a gente bate muito na tecla aqui. Até ensino um mantra pra galera. Qual é o músculo que você vai trabalhar? Quais são as articulações envolvidas? Pra ancorar a pessoa completamente ali no exercício e manter a mente dela única e exclusivamente ali, no músculo que ela tá trabalhando. Enfim, existem várias coisas que a gente poderia trazer. Então, se você
Você entra numa sala de musculação simplesmente pra fazer o movimento, calma, mano. Musculação não é isso. É muito além do que isso. Low carb. Low carb. E aí, Pacho? Caraca, mentira, velho. Você meteu o X. Então lá, explica pra gente o que é esse conselho fitness do low carb. O low carb é fazer uma dieta com uma quantidade de carboidrato muito baixa, próximo do zero. Eu tô levando pra esse lado. Essa dieta, ela é muito defendida pra quem quer reduzir gordura. E um atleta de fisiculturismo é o cara que mais faz isso. Eu vou sempre tentar puxar pro atleta. Vamos pensar uma dieta pre-contest. O objetivo é deixar o atleta o máximo definido. Se eu deixar ele 12 semanas com o carbo lá embaixo, esse cara não vai secar. Quando a gente tá ali com o atleta lá na reta final, ele já tá com uma ingestão baixa. Você vê ali que já tá alguns dias sem mexer no peso, sem mudar o físico. Você faz uma refeição livre, o que acontece? O metabolismo entra milhão de volta e o cara volta a secar. Então o carbo numa dieta onde a gente tá buscando definição é o principal nutriente que a gente vai variar para mais e para menos. Por que eu acho a ideia de low carb ruim? Por mais que tenha essa ideia e tal de secar e etc, eu penso da seguinte maneira. O que vai fazer você secar é o déficit calórico. Se eu coloco um déficit calórico em você e deixo o seu carbo baixo, você vai ter pouca energia pra tudo. Você vai ter pouca energia pra trabalhar, pra estudar. Pode comer pizza, então. Não, viado. O running é sempre assim. Na hora certa. Pump muscular é subestimado ou superestimado? Pump muscular eu acho que é supimpa. Por mais que a gente tenha aí alguns estudos e tal mostrando, vamos dizer assim, uma não total correlação do pump muscular com a hipertrofia, mas eu vejo sim o pump muscular como um grande indicativo de que você tá conseguindo trabalhar bem aquela musculatura. Eu acho que é superestimado por alguns e subestimado por outros. Boa, Pacho. Então eu, como treinador, o pump é importante. Vou utilizar o exemplo do Rafa, porque na preparação dele isso é muito importante. O Rafa é um cara que não precisa de um treino muito longo. Se eu começo a passar um treino muito longo, o Rafa começa a definhar. Terceiro exercício, peito vermelho desse tamanho. No meio do quarto exercício, você vê que ele começa a ficar branco. Olha! Cara. Encerra o treino do Rafa. Se eu continuar levando ele vai perder 3 kg no dia seguinte. Então, pro Rafa, ele é um indicativo muito importante para mim saber o quanto eu posso puxar ele. E quando o atleta me atualiza, como eu vou saber o dia certo de fazer um refeed ali com ele? Quando eu vejo que ele já tá murcho, que ele tá treinando e não tá vindo pump. Olha só, uma visão que completamente diferente. Você usa o pump como um termômetro do treino. E fica a mensagem pra você. A gente tá falando de Rafael Brandão, um dos maiores atletas do Brasil, e esse cara, pela fala do Pacho, ele não trabalha com volume tão alto de treino. Percebe que nem sempre, quanto mais, melhor. Quem diz que tamanho não é documento? Próximo é balão. Balão. Cara. Passeio de balão. Ai, caraca, o pior que eu tenho, viado. Eu quero fazer, mano. Você colocou um X. Não tem Minha experiência foi boa. Se não doer no dia seguinte, não funcionou. Eu vou aqui no xizinho. Ó, xizinho, Pacho. Bom, a dor tardia, ela vai ser um indicativo que o treino pegou, mas nem sempre você vai ter ela e não quer dizer que o treino foi ruim. Então você pega um cara muito avançado, dificilmente você vai deixar aquele atleta moído. Mas eu pegar um indivíduo iniciante e deixar ele moído também não é válido. Eu acho que, novamente, é um indicativo que a gente precisa observar, mas tirar da cabeça das pessoas que se não ficou doendo no dia seguinte, não significa que o treino foi ruim. E você também pensar que você tem que ficar arrebentado, se você passar de um ponto, isso também vai ser ruim, também vai te trazer prejuízo. E a gente vê, muitas vezes, treinadores passando treinos muito exaustivos para alunos que estão começando. E aí essa pessoa no dia seguinte já não consegue se mover. Eu acho isso um pecado, uma judiação. Mesmo porque a ciência mostra, uma pessoa que está começando, se ela fizer algo muito extenuante ou se ela não fizer, o resultado vai ser o mesmo, tá? Então ela ficar muito dolorida, eu vejo muito como uma coisa que vai repercutir negativamente no psicológico dela. Ai, que dor! Treino de natural tem que ser diferente de treino de hormonizado. Eu quero ouvir o Pacho, eu sou aqui... Não, o Pacho já começou, agora é você. Ó, eu penso que tem que ter algumas coisas diferentes, porque se o cara é hormonizado, ele tem toda uma recuperação maior, mais acelerada. A recuperação muscular dele favorece com que ele trabalhe ou com mais frequência na semana ou com um volume de treino maior. E isso eu tô pensando na montagem de treino, legal? Se a gente pensar na sessão de treino, aí pra mim não tem diferença. Você tem que entregar o seu 100% sempre. Bom, concordo bastante com você. Eu acho que eu coloquei esse X aqui mais pra chamar atenção, porque a galera espera algo muito diferente. Quando eu faço minhas lives do Além da Genética, onde a maior parte é natural, eu vejo que tem muito cara que vai lá esperando que seja algo de um
Pô, é um outro treino, um outro mundo, cara. E não é, isso não existe. A diferença é exatamente essa. O que o natural vai ter de diferente? Ele não vai poder, por exemplo, comer tanto como um hormonizado. A síntese proteica dele é menor. Então, se ele for fazer um off-season, ele não vai poder chegar num limite tão alto de calorias como o hormonizado. A hora que ele for secar, ele não vai poder puxar tão pra baixo, ali ser tão radical, porque ele vai perder massa muscular. Então, ele fica ali num negócio um pouco mais, tipo, no meio do caminho. Ele não pode ir pras pontas, pros extremos. No treino, mesma coisa. Talvez ele vai fazer um exercício a menos na sessão de treino. No final das contas, irmão, você tem que treinar intenso sempre. Para de vagabundar. Vagabundo. Remada do Lalá. O Ranizito deixou o melhor pro final, né, viado? A forma que eu passo, porque eu vejo dois erros meio que comuns no serrote. Um é rodar o tronco, que não é legal porque a gente tá buscando a ação do grande dorsal nesse exercício, é a extensão de ombro, o foco dele. E elevar, onde você acaba ativando muito trapézio, muito posterior de ombro e se flexionar demais, muito bíceps. Então você vê ali os caras, não, mas pô, não tem como não pegar o bíceps. Lógico que o bíceps vai pegar, mas eu acho que se você fizer uma flexão menos acentuada, você vai trabalhar menos o bíceps. Então o que eu peço para os meus atletas? Deixa o ombro baixo e puxa o cotovelo mais próximo ao quadril. Vai ter a flexão de cotovelo, mas não é aquela flexão tão acentuada. E eu também não é o braço estendido. E aí você tá trazendo uma coisa que é legal, porque quando começou essa questão toda, aí o pessoal começou a falar que a remada que a gente colocou o nome de remada do Lalá é uma remada com o cotovelo estendido. Não, gente, não é. A proposta é só levar esse peso em direção ao quadril para diminuir essa ação toda do braço. E tudo que você tá trazendo a respeito do ombro aqui, caraca, também é absurdo, né? A hora que você faz isso, você diminui essa ação do trapézio. É isso. A gente fala muitas vezes tira pra ficar fácil você entender. Quando eu ensino pra você a remada do Lalá, a minha intenção é o quê? Caraca, você tá num exercício de costas, então eu quero que você trabalhe costas. Vou dar um exemplo aqui. O Zanca, quando começou os treinos comigo, a parte baixa do dorsal era um dos pontos que ele mais tinha que trazer evolução. O trapézio dele era super desenvolvido. Então ele vinha num serrote aqui, né? Então, Zanca, vamos baixar esse ombro, vamos diminuir essa ação do trapézio, vamos jogar lá. Para o Zanca pegar esse movimento, o que ele fazia com 80 caiu para 20. Só que o Zanca, um mês depois, já estava remando com 50. E tem vídeo dele aqui no Ironberg fazendo com o Excalibur ali de 110 quilos. Eu tenho uma pergunta pra fazer. Acho, é muito comum dos seus atletas te chamarem de paizão. Fala sobre isso, mano. Eu, há alguns anos, optei por ser mais qualitativo. Trabalhar com menos atletas e poder dar mais atenção a eles, né? Hoje eu devo ter uns 20 atletas. E eu busco ser a excelência. Tá na reta final pro Nescau, a atenção é em cima do Nescau. Na hora que ele acorda, eu preciso saber como que tá o sono, como que tá a digestão, tudo que é detalhe. Exige, assim, uma preocupação muito grande que é praticamente de um pai, né? Pra saber tudo o que tá acontecendo e a gente tentar ajudar. Quando eu vim pra cá e eu conheci, eu vi o Pacho como um grande treinador só. Não conhecia a pessoa. Mano, o Pacho cuida de todos os atletas dele. Ele não cuida só do atleta, do treino, da dieta e etc e tal. Ele cuida da carreira do atleta. Ele cuida do ser humano atleta. Mano, você pôs seu coração ali, irmão. Cara, eu acho que a forma que eu encaro nos meus cursos para profissionais, eu falo isso. Como você tá encarando o objetivo do teu aluno? Você tá só pensando em emagrecer ele ou você tá tratando ali do sonho dele, que às vezes é uma pessoa que nunca conseguiu chegar em determinado peso, ter determinado físico, que tá em depressão. Os caras estão me entregando o sonho deles. Eles sonham com o Olímpia. Eu já sonhei com o Olímpia. E quando eu passo a encarar isso, não é uma preparação, cara. É o sonho de uma pessoa. Tua entrega é diferente. Porque pra mim ele não é só um treinador, ele é um amigo, um irmão. Eu só agradeço, irmão, pela tua vida, tá? Obrigado, tá? E agora eu te convido a assistir esse vídeo aqui, ó. Treino de peitoral que o Pacho passou pra mim e pro Zanca. Mano, eu sofri nesse treino, hein, viado? Clica aí pra você ver. Quase não sobrevive. Quase! Clica agora.